Olá, vamos fazer mais um exercício de programação? Vamos hoje fazer um exercício que é para calcular a matriz transposta de uma matriz quadrada. Mas especificamente, nós vamos fazer isso utilizando alocação dinâmica. Nós já começamos a fazer alguns exercícios com alocação dinâmica e tem uma atividade avaliativa que utiliza alocação dinâmica de matriz. Então aqui eu vou mostrar como se faz especificamente no caso da matriz quadrada, porque as bases para isso a gente já viu nas aulas assíncronas. Mas não tem mal nenhum eu explicar aqui novamente e aplicando agora num caso concreto, especificamente de matriz quadrada. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer receber do usuário uma informação que vai dizer qual é o tamanho da minha matriz, se ela é uma matriz 2x2, 3x3, 4x4 ou assim por diante. Aí depois eu vou ter que alocar essa matriz do tamanho adequado. Aí sim, eu vou receber os elementos da matriz. Aí eu calculo a transposta e mostro o resultado. Tá? Isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Beleza. Então, eu só vou aqui enumerar os passos só para me ajudar, para me guiar nas etapas que eu vou fazer. Então, primeiro, eu vou ler o tamanho da matriz. Certo? Depois de lido o tamanho da matriz, eu vou alocar a minha matriz, vou criar a matriz. Depois que eu tiver alocado a minha matriz, eu vou ter que ler os valores da matriz. Depois de ler os valores da matriz, nesse caso eu vou querer, só para ficar interessante na tela, eu vou primeiro imprimir a matriz original, depois eu vou fazer a transposição, transpor a matriz. Depois que eu fizer a transposição da matriz, eu vou imprimir a matriz transposta. Pronto, é isso que eu vou fazer. Tá? Primeiro eu leio o tamanho da matriz, depois eu aloco, depois eu leio os valores, vou imprimir a original, transpor a matriz e depois imprimir a matriz transposta. Tá? Esse carinha aqui já pode sair, porque eu não vou imprimir ele agora. Então tá. Primeiro eu vou ler o tamanho da matriz. Então, o que eu faço para isso? Primeiro eu imprimo na tela uma mensagem pedindo para o usuário digitar o tamanho da matriz. Então, digite o tamanho da matriz. Tá, não vou pular a linha no final, porque eu vou querer que ele digite o número logo em seguida. Então, eu vou fazer um scanf para ler o número que ele vai digitar. Então, como o tamanho da matriz é inteiro, ou é 1, é 2, é 3, não tem tamanho pela metade, então isso vai ter que ser um inteiro decimal. E eu vou ter que armazenar em algum lugar. Esse algum lugar, vamos supor, que eu vou chamar de n. Então, eu tenho que, antes aqui, declarar esse n. Então, int n. Então, esse n vai ser o n que vai receber o valor aqui, o valor que eu vou ler. E eu tenho que botar o e comercial aqui. Certo? Então, ele vai ler
o meu N. Depois de eu ter conhecimento, de posse desse valor de N, eu posso alocar a minha matriz. Esse foi um erro que eu identifiquei vários alunos cometendo. É tentar alocar a matriz antes de conhecer o tamanho dela. Se eu não sei o tamanho da matriz, eu não vou conseguir alocar. Esse raciocínio serve para matriz, para vetor, para qualquer estrutura, na verdade. Eu só consigo criar a estrutura depois que eu souber o tamanho dela. Então, eu vi alguns alunos fazendo coisas assim, tipo float matriz igual malloc n vezes size of float. Isso, assim, primeiro, isso está errado, e segundo, isso não faz sentido. Por quê? Eu estou aqui, porque um programa de computador, ele executa linha por linha. Ele executa a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, de cima para baixo. A não ser que a gente tenha um laço, que aí o laço a gente volta à execução. Mas ele vai de cima para baixo. Então, ele declarou todas essas coisas, depois ele vai alocar a matriz com N posições. Mas qual é o valor de N? Ainda não sei. Por enquanto só tem lixo nesse N. Então ele vai alocar com qualquer coisa. Aí depois aqui eu vou mandar o cara digitar o tamanho da matriz. Aí eu vou ler. Mas eu vou ler o valor de N depois de eu já ter utilizado o valor de N para alocar. Então isso não vai fazer sentido. Isso só faz sentido eu alocar utilizando o valor de N depois que eu tiver em N o valor que eu quero que tenha. Então isso, assim, do jeito que está, não faz sentido. Eu tenho que declarar a minha variável antes. Mas se eu não posso inicializar ela, tudo bem, eu declaro ela antes e inicializo ela depois. Não tem problema, então eu vou declarar ela aqui. Se ela é uma matriz, ela é um ponteiro. Como ela é uma matriz, ela tem duas dimensões, então ela tem dois ponteiros. Tá? Aí agora, aqui embaixo, eu vou alocar. Então a minha matriz vai receber... Opa, tem dois iguais. Então agora eu vou colocar aqui, ó. E ponto e vírgula. O que eu estou fazendo nessa linha? Nessa linha, eu estou aqui eu estou alocando as linhas da minha matriz. Tá? Então eu estou alocando N linhas. Então cada linha vai ser um vetor, cada linha é um ponteiro. Então cada linha da minha matriz vai ser um vetor, porque a linha tem vários elementos. Aí na linha eu vou fazer, para cada linha eu vou alocar as N colunas. Então aqui eu vou precisar de um I, eu devo precisar de um J depois, mas tudo bem. Então, aí aqui eu vou fazer um for, ele vai começar do zero e eu vou crescer esse for enquanto esse i for menor do que o meu n, que é o tamanho. Eu já li esse n lá na linha 10, então agora já faz sentido eu usar, porque eu sei o valor que ele tem. E a cada momento, o i é acrescentado de 1. E o que eu vou fazer dentro desse for? Eu vou fazer a alocação das colunas agora. Então, eu vou fazer a matriz, mas não a matriz toda. Uma linha específica da matriz vai receber, aí isso daqui, como ele já é só a linha, é só um asterisco aqui, e aqui é o tamanho, é o tipo de dados específico. Então, coluna. Então, assim, eu estou alocando. Eu aloquei todas as linhas e aqui eu aloquei todas as colunas.
Porque a minha matriz, né, a variável matriz, ela é uma matriz, então ela tem duas dimensões. Aí eu passei para ela. Aqui eu só estou avisando qual é o tipo que está sendo passado para lá, que é float asterisco asterisco, que é igualzinho a esse aqui. Aí eu estou alocando n porque o usuário me falou que são n valores, né? N vezes o tamanho que for o float n, porque cada linha, cada uma das linhas é um float asterisco, né? Então, porque isso é um vetor de float asterisco, é um vetor de float. Então, a linha índice 0 é um float asterisco. A matriz índice 0 é um float asterisco. Matriz índice 1 é um outro float asterisco. Matriz índice 2 é um outro float asterisco. E assim por diante. Tá? Então, eu aloquei n, que são as minhas n linhas. Aí eu fiz um for, começando do 0 e indo até antes do n. Então, para cada um desses, para a matriz índice 0, que é a minha primeira linha, eu vou alocar todas as colunas dela. Aí depois, para a linha 1, eu vou alocar todas as linhas, todas as colunas da linha 1. Para 2, para 3, até antes da n, certo? Então, a cada vez que isso passar aqui, ó, eu vou estar escrevendo aqui, assim, ele vai começar com 0. Então, a primeira passada vai ser matriz índice 0, recebe esse malloc. Aí na próxima vez que ele passar, ele vai estar com 1. Então vai ser matriz índice 1, recebe o malloc. Depois, matriz índice 2 até a última. Então ele vai fazer as n vezes aqui. Então ele vai alocar as minhas n colunas para cada uma das minhas n linhas. Aí agora eu vou ter que ler os meus valores. Então eu vou fazer um for parecido com esse. Ah, tá. Antes, eu vou só falar aqui, ó. Digite os elementos da matriz. E aqui eu vou pular linha só para não ficar torto depois, como eu vou digitar vários elementos, né? Então, aí eu vou ter um for, um outro for, só que esse outro for tem que ser no J, tem que ser num outro contador. E aqui dentro eu vou fazer um scanf. Eu vou ler um float, porque a minha matriz é matriz de float. Vou ler um float e ele vai ser armazenado na posição matriz i J, ponto e vírgula aqui, e o E comercial aqui, porque eu estou lendo um float. Então, eu vou fazer, o que vai ser feito aqui? Eu tenho um for dentro de um outro for. Cada um desses for está sendo contado por uma variável diferente. Então, esse for está sendo contado com i. Esse for está sendo contado com j. Ambos estão começando no 0 e indo até antes do n. Por quê? Porque a minha matriz é quadrada. Se ela não fosse quadrada, isso seria diferente. Ele está indo do 0 até a quantidade de linhas e do 0 até a quantidade de colunas. Mas como ele tem a mesma quantidade de linhas do que colunas, eles estão indo até o mesmo valor. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar esse for. Então, quando ele começar esse for, o i vai valer 0. Aí ele vem para cá, vai começar o outro for. Então, nesse outro for, o j está valendo 0. Então, tá bom. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ficar preso nesse for, porque esse foi o último que ele entrou. Então, o j vale 0, ele vai fazer um scanf, que vai botar na matriz 0, 0. Depois ele terminou, voltou. Aí, agora o j vale 1. Então, ele vai fazer o scanf e vai botar no matriz 0, 1. Depois volta de novo, aí vai botar no 0, 2. E vai fazer isso até ele chegar no n. Quando ele chegar no n, ele sai daqui. Saiu, ele volta. Aí agora o i, que era 0, vai para 1. Aí ele vem aqui, entra de novo nesse for, que é o do j, começa com 0. Aí ele vai matriz 1, 0. Aí volta matriz 1, 2, 1, 3, até chegar no n. Aí ele volta e vai fazer isso até o i chegar no n também. Quando o i chegar no n e o j chegar no n, ele sai daqui. Aí ele leu todas as posições da matriz, certo? Então, como ele fez isso
Agora, então, eu recebi os dados que eu preciso. Que dados eu preciso para fazer essa conta? Eu preciso do tamanho da matriz, para eu alocar a matriz do tamanho certo, e dos dados da matriz. Beleza. Eu não preciso de informação nenhuma do usuário. Então, agora eu vou fazer as contas e dar a resposta. Eu não preciso de mais informação nenhuma dele. Então, como eu vou imprimir a matriz original, e a matriz original eu já tenho aqui, então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um outro conjunto de for, porque aqui eu fiz 2 for para ler cada uma das posições da matriz. Agora eu vou fazer um for, só que é para escrever, imprimir cada uma das posições da matriz. Então eu vou fazer um printf. E como é printf, eu não preciso desse comercial. E agora eu só vou lidar com alguns detalhes de formatação, para ele ficar bonitinho, para ele não ficar todo embolado. Então, eu vou colocar a chave aqui, então ele vai começar. Então, eu vou botar aqui, eu vou começar a formatar a minha matriz, só para ela ficar alinhadinha, uma atrás da outra. Eu vou botar aqui, por exemplo, sei lá, 6.2, para ele ocupar 6 espaços cada elemento, né? E ter 2 casas depois da vírgula. Depois a gente vê se o tamanho fica bonitinho, se fica legal. E depois disso eu vou botar um espaço, para dar um espaço entre um e outro, certo? Aí quando ele sair desse for, eu vou querer que ele pule linha, porque quando ele sair desse for, significa que ele acabou todas as colunas de uma linha. Então, eu vou colocar aqui um printf contra barra n, para ele pular a linha, tá? A gente já pode testar, a gente já tem coisa aqui que a gente consegue testar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ih, ele me deu um erro. Ah, tá, eu vi aqui, ó. Ele estava em verdinho. Por que ele deu erro? Porque a gente usou malloc, mas eu não fiz o include. O include da stdlib.h. Pronto. Agora vamos ver. Agora ele foi. Então vamos supor que eu quero uma matriz de 2 posições. Então vou digitar os elementos. Então é 1, 3, 5 e 4. Olha lá, 1, 3, 5 e 4. Então ele imprimiu a nossa matriz bonitinha. Tá? Só não gostei de umas coisas aqui. Ó, faltou um espaço aqui depois do 2 pontos, só para ele ficar bonitinho. Na matriz aqui. Depois que ele leu todas esses carinhas aqui, eu quero que ele pule uma linha, só para dar um espaço. Não foi aqui não. Tá, imprimir. Então, printf desse aqui, ó. Só para ele dar um espaço para ficar bonitinho a linha ali, tá? Então, beleza. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa de transpor a nossa matriz. Como que a gente faz para transpor a matriz? Os elementos, sim, de linha vira coluna e de coluna vira linha, como se a gente invertesse a matriz. Para isso, a gente vai precisar de um elemento auxiliar aqui para fazer as transformações, e eu acho que é isso. Aí nós vamos precisar de 2 for, mas o for vai ser diferente. Porque é o seguinte, quer ver? Vou colocar aqui, mas eu vou executar para ficar mais fácil de enxergar. Quer ver? Então, é 5 por 5. Então, pronto. Então, essa é a nossa matriz. Como que vai ser a transposta? Ó, esse 2 aqui tem que ir para o lugar desse 6 e o 6 tem que ir para o lugar do 2. Esse 3 tem que ir para o lugar do 1.
e assim por diante. Então tem que inverter. Então todo mundo que está na linha 1 vai ter que virar coluna 1. Quem está na linha 2 tem que virar coluna 2. Quem está na linha 3 vira coluna 3. Tudo assim, certinho. Tá? Então eu vou inverter, eu vou trocar sempre os dois. Então aqui eu vou fazer um for, mas eu não vou precisar passar por todos os elementos. Eu vou precisar passar desses, assim, da diagonal para cima ou da diagonal para baixo, tanto faz. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, como que a gente pensa aqui? Então, eu vou ter que fazer de todas as linhas. Então, as minhas linhas eu tenho que fazer todas elas. Então, ele vai de 1 até n, tá? De todas as linhas. Mas quais os elementos da coluna? A gente vai ter que pensar aqui, ó. Ou vai ser todas as acima ou todas as abaixo. Então, eu vou começar, vamos fazer todas as acima, tá? Então, eu vou fazer o J começando... Não, vamos fazer o J, as linhas abaixo. Então, eu vou começar o J começando no 0. E vou fazer o J enquanto ele for menor do que I. O que significa ser menor do que I? I é o tamanho da linha. É a posição da linha. Né? Então, por exemplo, se a linha for 0, eu estou falando dessa linha. Aí o J igual menor do que I, isso significa que eu só vou usar na primeira linha, eu não vou mudar ninguém, porque esse daqui está na diagonal, então ele já está certinho. Beleza. E se for na I igual a 2? Então, na I igual a 1, que é a segunda linha. Então, eu vou mexer só no J igual a 1, que é só nesse, que aí esse eu inverto com o 2. Quando a linha for a terceira, que é o I igual a 2, eu vou mexer no J igual a 0 e no J igual a 1. E assim por diante, ó. Na I igual a 3, eu vou mexer no J0, 1 e 2. E na I igual a 4, eu vou mexer nas J0, 1, 2 e 3. Só nesses daqui. Então, essas daqui são as minhas linhas. Aí agora eu tenho que fazer a inversão. Então, eu tenho que inverter, ó. Primeiro, eu criei esse AUX porque quando a gente inverte dois valores, quando eu vou botar o 2 no lugar do 6 e o 6 no lugar do 2, eu preciso ter um terceiro lugar de reserva aqui para fazer essa mudança, para eu jogar o 6 para cá, para depois jogar o 2 para cá e jogar o 6 de volta para cá. Porque se eu tentar fazer de um para o outro, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Em programação é sempre um depois o outro, uma coisa depois da outra. As coisas não acontecem ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? No meu auxiliar, eu vou jogar matriz, índice e J. Então, eu armazeno no AUX o que estava na matriz IJ. Aí depois eu faço, como o valor de matriz IJ já está salvo, então eu posso jogar a outra coisa nele. E qual é a outra coisa? É a posição transposta dela, que é matriz JI. Por quê? Olha, no nosso exemplo aqui, ó, o 2 ele está no matriz 0, 1. O 6 está no matriz 1, 0. É sempre o índice invertido. Então, ó, esse 4 vai inverter com esse 3, que é o 4 está na posição 0, 3 e esse daqui está na posição 3, 0. Certo? Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Ah, não, eu fiz errado. Ó. Esse daqui com esse daqui, né? Então, é esse 0,3 e esse é o 3,0. Então, esse vem para cá, não vem para cá. Quem vem para cá é o 0, esse 0,0 aqui. Tá? Então,
Aí aqui, inverti. Então, eu joguei o matriz índice IJ para o auxiliar, joguei o JI para o IJ, e agora é só eu jogar para o JI, recebe o auxiliar. Pronto, eu inverti a minha matriz. E agora é só imprimir a matriz transposta. Então, para eu imprimir a matriz transposta, é exatamente a mesma coisa. Como eu joguei na mesma variável, eu não criei uma outra variável para fazer isso, eu mantive na mesma variável, eu consigo fazer exatamente com o mesmo código. Mais para frente a gente vai ver uma forma um pouco mais bonitinha de fazer isso daqui, sem eu precisar simplesmente copiar e colar. Tá? Então vamos ver se o nosso código vai funcionar. Vamos fazer com uma 2x2 primeiro? Então vai ser 2, 4, 3, 5. Então, o 2, 4, 3, 5 ficou 2, 3, 4, 5. Então, linha virou coluna, linha virou coluna. Coluna virou linha, coluna virou linha. Então, ela transpôs. Agora, vamos ver com uma... Opa. O negócio travou. Vai. Tá, com uma 4x4. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, beleza. Então, olha, a nossa matriz. Primeira linha, que é essa daqui, virou primeira coluna. Isso. Segunda linha, virou segunda coluna. Terceira linha, virou terceira coluna. E quarta linha, virou a quarta coluna. Então, é isso aí. Então, está feito o nosso código que calcula a transposta de uma matriz. Pegamos uma matriz de qualquer tamanho, a gente informa o tamanho no início, informa os elementos, ele pega a matriz e calcula a transposta dela. Beleza? Então, para eu criar uma matriz de forma dinâmica, basta eu usar essas 3 linhazinhas de código. Lógico que, para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter a informação que eu preciso. Qual é a informação que eu preciso? O tamanho da matriz que eu vou alocar. Então, não faz sentido eu tentar fazer essa operação antes de eu obter o tamanho da minha matriz. Tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima.